Bom dia, irmãos e irmãs, né? Começamos a semana do estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré. Bem-aventurados os pobres de espírito. Então, antes de começarmos hoje começa a semana do estudo, vamos fazer uma prece, né? Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, né? meus guardiões, meu anjo guardião, por mais um estudo, né, do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, e que esse estudo, o objetivo desse estudo é levar uma mensagem para uma irmã ou irmão que estão necessitados dessa informação. Então peço a Deus, né, permissão para realizar esse trabalho de estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, dizendo dos dois lados da vida e do fundo do coração, graças a Deus. Primeiramente, eu gostaria de fazer uma observação. Esse estudo aqui é um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré. Porém, eu faço o estudo nesse livro aqui, que é o Evangelho, o nome do livro é o Evangelho segundo o Espiritismo. E o autor desse livro é o Allan Kardec. Então eu não faço estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, estou fazendo sobre o livro. Então, para quem vai fazer no seu lar, vai fazer o seu estudo, né, do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, mas sendo pelo livro o Evangelho segundo o Espiritismo, que o autor é o Allan Kardec. Né? Então eu vou começar agora a fazer uma leitura, depois vou fazer um comentário. Então, é o capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. O que é preciso entender por pobre de espírito? Quem se eleva será rebaixado, mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes, instrução dos espíritos, orgulho e humildade, missão do homem inteligente na terra. O que é preciso entender por pobre de espírito? Item 1. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. São Mateus 5.3. Item 2. A incredulidade se divertiu com esta máxima: bem-aventurados os pobres de espírito, como sobre muitas outras coisas. Sem a compreender, por pobre de espírito, Jesus não entende os homens desprovidos de inteligência. Mas os humildes, ele disse que o reino dos céus é para eles e não para os orgulhosos. Os homens de ciência e de espírito, segundo o mundo, têm geralmente tão alta consideração de si mesmos e de sua superioridade, que olham as coisas divinas como indignas de sua atenção, seus olhares concentrados sobre sua pessoa. Não podem se elevar até Deus. Essa tendência a se crer acima de tudo não os leva senão muito frequentemente a negar o que, estando-lhe acima, poderia rebaixá-los, e a negar mesmo a divindade, ou consente-se em admiti-la, contestam-lhe um dos seus mais belos atributos, sua ação providencial sobre as coisas deste mundo. Persuadidos de que só eles bastam para o bem e o governo e governar, tomando sua inteligência por medida da inteligência universal, e ser julgado aptos a tudo, compreender, não podem crer na possibilidade daquilo que não compreendem. Quando pronunciaram seu julgamento,
é para eles sem apelação. Se recusa a admitir o mundo invisível, é um poder extra-humano. Não é, entretanto, porque isso esteja acima da sua capacidade. Então, vamos entender esse capítulo 7, bem-aventurados os pobres de espírito. Né? Todo pobre de espírito quer dizer humilde, quer dizer humildade. Por isso que Jesus fala que os humildes herdarão o reino dos céus. Quando ele fala que herdarão o reino dos céus, ele está dizendo que herdarão o planeta de regeneração. São os humildes. Né? E aí ele faz uma colocação, por isso que eu falo, que nós temos que estudar, investir na nossa espiritualidade, né? Porque vamos buscar essa humildade e investir também na vida intelectual. Mas as pessoas que só investem na sua vida intelectual, né? Que eles sabem tudo, que ele vai ter um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, e não investiu na sua espiritualidade, ele não vai ser humilde. E aí, por isso, ele vai cometer pecados terríveis, como ser corrupto, como se prostituir, em ser assassino, em promover guerras, né? E estuprador. Então, por quê? Porque ele não tem a espiritualidade, né, dentro dele. Ele só trabalhou o seu lado intelectual, né, de estudo, e aí ele se achou o máximo. Aí chegando ao ponto nem acreditar no Criador, que é Deus. Né? Então é nesse contexto que Jesus coloca, ele já colocava isso para os outros sábios também. Então não tenho mais nada para falar sobre o texto, eu passo para a prece encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, meus guardiões, né, meu anjo guardião, por mais um estudo, né, do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, que foi muito importante, né, porque o objetivo desse estudo foi atingido, que é levar uma informação para um irmão que está necessitado nesse sentido. Então, peço a permissão a Deus, né, para dar por encerrado mais um estudo, né, do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, dizendo dos dois lados da vida e do fundo do coração, graças a Deus. Gratidão para irmão e irmão que me assistiram. Aleluia. Amém.